Vê se está aparecendo aí gravando. Tá, professora. Tá, sim. Tá. A gente começa em constipação, correto? Sim. Então, vamos lá. Já deu tempo do pessoal se inserir, já viu que eu coloquei lá um novo link, tá? A gente vai dar continuidade, porque senão a gente fica um pouquinho atrasadinho, tá? Então, constipação, a gente acaba dizendo que é o ressecamento das fezes, tá? Do intestino grosso. Desculpa, professora, qual é a página? Alguém colocou no grupo que é a página 18. Obrigada. Nada. 17. 17. Então, é o ressecamento das fezes do intestino grosso associado aos movimentos lentos, ou por conta do erro alimentar ou pouca hidratação. O ressecamento das fezes, ele também é conhecido como fecaloma, tá? Por isso que é importante a gente estar sempre orientando os nossos pacientes, né, e perguntando no final do plantão, ou no início do plantão, se o paciente ele evacuou ou não, tá? Então, é importante o paciente ele não ficar mais de 3 dias sem fazer essa evacuação. Quando ele acaba ficando muito mais tempo, que ele não consegue, né, fazer a eliminação dessas fezes, acaba sendo um erro nosso, tá? Por não estar perguntando. Ele vai começar a se questionar que ele está sentindo dor abdominal e cheio de gases. Quando ele não consegue estar eliminando essas fezes, ele acaba sendo submetido a uma lavagem intestinal, tá? Lavagem intestinal, confesso para vocês que é um procedimento UO, tá? Então, assim, se não tomar cuidado, acaba tomando banhozinho realmente de cocô e precisa estar totalmente o quê? Paramentado, tá? Luva, capote, óculos, máscara, luva, tá? Precisa estar todo com os equipamentos de proteção individual para poder estar realizando esse procedimento no paciente. Por isso que é importante, ou no início do plantão, ou no final do plantão, perguntar ao seu João se ele fez cocô, se ele não fez cocô. Lembrando que não adianta a gente dizer, seu João, se a sua eliminação está presente hoje, ele não vai saber o que é, então a gente precisa falar na linguagem do paciente. Fez cocô, fez xixi, se alimentou, não se alimentou, e assim sucessivamente, tá bom? Quando acontece, né, dele não estar eliminando essas fezes, é onde ele é submetido a essa lavagem intestinal. O paciente ele precisa ficar na posição mesmo, de qual mesmo? Pode ser um de cada vez? Que posição é essa? Quando eu falei de posições, eu até falei. Foley não. Não, Foley não. Como diz a Silvana. De ladinho, professor, né? Fala, Creuza. Decúbito? Não. De lado, professor. A Foley? Eu esqueci. Mas vai ter Não. um uma perna fica esticada e a outra fica dobrada. Já dei a dica. Começa com S. Tem um dia. É de Foley? Foley começa com S, gente? Ah, entendi. É a Siemens, professor. É qual? Siemens. Siemens. Isso mesmo. O paciente ele fica lateralizado, tá mais em posição de Siemens. É onde é feita essa lavagem intestinal, tá? No paciente. Quando é em criança, a gente consegue, né? A gente não consegue pedir ele para contrair. Lembrando que você está colocando uma quantidade de líquido no espaço pequeno, tá? Que pode ser um cristalglicerinado, pode ser um flitienema, tá? Pode ser até mesmo minilax, que são para aquelas crianças, tanto minilax quanto flitienema. Tem o supositório também. Isso são mais utilizados para crianças. O adulto ele já utiliza mais o glicerinado. Você coloca essa quantidade de líquido para dentro, só que aí acaba tendo a pressão negativa, não tem mais espaço. Na hora que você retira aquele canozinho que é introduzido, se você não pedir o seu paciente para poder contrair, tá? Vai vir como involuntário. Você tirou, automaticamente aquele jato, né, de fezes e de líquido acaba
saindo. Então, quando for estar retirando, precisa comunicar ao paciente para ele poder contrair. Se ele não souber o que é contrair, prende mesmo o seu bumbum, seu João. Tem que pedir para o seu João ele contrair para poder não sair esse líquido com as fezes todas juntas, tá? E o nome desse líquido se chama Clisté glicerinato, tá ok? Então, vamos lá. Algumas causas que podem estar levando essa constipação intestinal. Hábitos intestinais irregulares, tá? Que muitas das vezes a gente precisa realmente trabalhar o psicológico, ainda mais quando for criança, né? Determinado horário, vamos sentar aqui, vamos ficar no vaso, poder fazer cocô, aquelas coisas todas. Você acaba tendo aí esse hábito, tá? E tem aqueles hábitos irregulares, deixa aqui para lá. Aqueles hábitos irregulares é aquele que você vai num local e você vai viajar. Naquele determinado local você não consegue evacuar, porque literalmente, né, o nosso é caseiro, entendeu? Então ele gosta de fazer em casa, não gosta de fazer na rua, tá? O marido tá apontando para mim aqui dizendo que o meu é literalmente caseiro, tá? Não consigo fazer em lugar nenhum, tá? Alguns medicamentos, tá? Ele acaba tendo esse ressecamento, que muitas das vezes são utilizados mais como antibióticos, e antibióticos ele também tem essa causa, né? Esse ressecamento, tá? Obstruções mecânicas, uso abusivo, né? De laxativos. Então, não fiz cocô hoje, amanhã eu já tomo laxativo. Não tomei no outro dia, não fiz no outro dia, e aí vai. O seu intestino ele acaba não funcionando de forma corretamente. Então, por isso, ocorre, tá? Fatores psicológicos, foi o que eu falei para vocês ali no anterior sobre o hábito intestinal irregular. Muitas das vezes a gente precisa fazer algo que, né, determine aí como é que eu tenho que fazer cocô. Vamos supor, eu estou acostumada a acordar todo dia às 6 horas da manhã. Então, para quem não tem paciência, né, senta lá às 6 horas da manhã, fica meditando. Primeiro dia não veio. Vai no segundo dia, senta lá, né? Fica meditando, veio. No dia seguinte, no terceiro dia, você senta lá, né? Na privadinha e fica meditando. E aí, o seu intestino, ele vai acabar o quê? Acostumando que 6 horas da manhã, ele precisa fazer o quê? Cocô. Muitas das vezes, as pessoas, elas têm um hábito de, assim que se alimentar, né? Faz a sua evacuação, que a gente dá como pato. Comeu, cagou, literalmente assim, tá? Erros alimentares, falta de fibras, então vai ocasionar, né, essa má ingestão aí, então precisa ter uma boa alimentação por conta disso. Baixo volume de ingestões de líquido, né? A gente precisa manter o nosso corpo hidratado. Alguma dúvida? Dívida? Professora, Fala, Chuchu. quando uma pessoa acaba de fazer uma cirurgia, ela pode acontecer de ficar com dificuldade para evacuar? Sim, por quê? Porque pode estar Fez o com infecção. procedimento cirúrgico. O que essa paciente fez? Além de ter feito o procedimento cirúrgico, o que foi introduzido nesse paciente? Mais o quê? Medicamento? Anestesia, professor? Medicações. Antibiótico. Isso, falei. As medicações, elas fazem isso. Ela dá essa constipação, entendeu? É esse ressecamento. Essa constipação, né? Você ter vontade de evacuar e não conseguir, eu vou ser muito sincera para vocês, como experiência própria. É insuportável, tá? Quando se faz essa constipação através de antibiótico. Sofri muito no meu pós-operatório em casa por conta disso. Muita coisa, tá? Então, o antibiótico ele vai ocasionar isso. As medicações, né, que é um conjunto de medicações que são administradas. Oi? Alguém falou alguma coisa? Falou, Carlos. Priscila, você falou alguma coisa, Priscila? Não, foi sem querer, deixei o microfone ligado. Professora, é porque a senhorinha que eu cuido, ela saiu da cirurgia, estava evacuando normalmente. Tinha dia que ela fazia 5 vezes, 4 vezes, mas assim, em pouca quantidade. Quando ela começou a tomar o Bactrim,
A senhora falando agora sobre medicação, eles passaram o Bactrim para ela. Aí quando eles passaram o Bactrim para ela, aí ela prendeu. Ela não conseguia, ela sentia aquela vontade, como a senhora estava falando aí agora, mas é aquela dor, vontade de fazer, ela ficava às vezes até 4 horas da manhã tentando e não conseguia. Quando tiraram o Bactrim dela, que passaram a amoxicilina, que deu uma melhorada. E a gente também mudou a alimentação dela, começou a dar mamão, coisas que soltava ela, entendeu? Que ia ajudar para ela Na soltar. digestão, isso. São alimentos Isso. ricos em fibras, ô Silvane. Então, laranja, né? Quem pensa que Isso. maçã prende, maçã não prende, maçã solta. Dei maçã para ela também. Tá? Ajuda muito, tá bom? Mais alguém com dúvida? Então, vamos lá. Sinais e sintomas. Maçã solta, professora. Maçã solta. Maçã não prende. Todo mundo acha que maçã prende, né? Mas não prende, maçã solta. Para mim é novidade. Não, é de verdade. Água de limão, professora. Oi? Água de limão. Não sei, isso é coisa caseira. Agora, comer mamão eu sei que solta. Agora, água de limão eu já não sei. Mas Não, o que porque seria? O que seria essa água de limão? Porque quando eu cheguei lá no meu plantão, a outra cuidadora estava dando água de limão para ela. Eu perguntei por quê. Ela, não, porque ela já está evacuando demais, é para prender. Aí eu falei, como assim você passa água de limão para ela sem procurar saber se ela pode tomar? Só que a menina, tipo, não gostou muito, né, do que eu falei. Aí eu não... Só que no dia que eu tava com ela, eu não dei. Me responde uma coisa. Essa água de limão é uma medicação? É uma composição? Ou é uma água que coloca o mamão e ali é água do mamão? É isso? Não, a água com limão só isso, caseira, que ela fez ali. Limão? Limão. Limão. Entendi, limão. mamão. Não, eu sei que o mamão ele solta. O mamão solta. Acho que pera solta, se eu não me engano, não pera é, professora? Também, pera, maçã solta. Agora, eu sei que limão, ou quando a gente geralmente está com diarreia, tem médicos que passam Gatorade de limão para ajudar. Agora, eu não sabia que suco prende. Aí eu não sabia. Por isso que eu queria tirar essa dúvida, para saber se ela estava certa ou errada. Então, a gente vai continuar na dúvida, porque eu não sabia disso. Eu sei que a água, né, que aquele negocinho de limão te ajuda a fazer desintoxicação, né? Se você tá tipo assim, com mal-estar, aquelas coisas todas, você pinga um pouquinho ali para quem quer emagrecer, que a galera faz aí. Não tô falando para ninguém fazer nada, tá gravado, hein? Acaba tomando essas gotinhas de limão, né, pela manhã aí, tá? Agora, que faz prender, isso aí eu não sei dizer. Posso até procurar, ô Silvânia, sobre isso. Qual é a finalidade do limão? Não dei, não. Entendeu? Mas eu não sei falar sobre isso, tá bom? Tá. Vamos lá. Obrigada. Mais alguém? Nada, Chuchu? Mais alguém com dúvida? Então, vamos lá. Sinais e sintomas. Alteração na coloração das fezes, tá? Isso aí é fatão. Alteração na consistência das fezes. Dificuldade para evacuar, muitas das vezes quando leva aí aos fecaloma, tá? Dor em região abdominal baixa, tá? E dor em região anal, muitas das vezes é quando se faz muito esforço para evacuar, tá? Por ali ser uma região também vascularizada, se essas fezes elas estiverem muito endurecidas, tá? Vai sair um pouquinho de sangue sim, porque aquilo ali é vascularizado. Então, muitas das vezes, quando passar o papel e vir um pouquinho de sangue, teoricamente vai ser normal por conta disso. Agora, sangrou muito, tá? Hemorroida tá pro lado de fora. E isso aí não é normal. Tem que procurar um proctologista, tá? Tratamento. Correção dos hábitos alimentares. Não precisa melhorar essa ingesta aí de alimentos ricos em fibras e líquidos também, para poder dar uma hidratada. Horários regulares para dieta. O ideal é que nós, né, pelo menos nos alimentarmos pelo menos de 3 em 3 horas, mas alimentos, né, saudáveis. Não adianta 3 horas da tarde comer uma coxinha, 6 horas da noite comer uma pizza, 10 horas da noite ou 9 horas comer aí maior pratão de comida. Isso aí não adianta. Realmente vai ter constipação, tá? Hábitos alimentares regular, a gente precisa fazer uma dieta bem balanceada. Atividade física, isso é muito bom. Por mais que não tenha condições de fazer uma caminhadinha, fazer uma atividade física, é muito bom e libera também aí o trânsito intestinal, tá?
hidratação adequada. Hidratar, beber bastante refrigerante, vai adiantar alguma coisa? 2 litros de refrigerante por dia. Não vai, mas é líquido. Não adianta que não vai hidratar, vai te fazer mais mal ainda, tá? Medicamentos, de acordo com a orientação médica, é ele que vai determinar que tipo de medicação você vai estar fazendo uso, tá? E apoio psicológico foi o que eu falei para vocês, quando a gente quer tentar, né, fazer cocô e não tem essa rotina irregular. Então, se é 6 horas da manhã, se eu posso fazer cocô todo dia às 6 horas da manhã, então eu vou acostumar psicologicamente para a gente poder estar evacuando. É assim que a gente acaba orientando as crianças, quando as crianças ela tem essa constipação, tá? Para poder não sofrer, não fazer uma lavagem intestinal, a gente acaba conversando com os pais. Qual o melhor horário que essa criança está em casa? É 5 horas da tarde. Então, 5 horas da tarde, sentar lá no troninho, no pinico, né, de musiquinha, ficar fazendo aquele apoio psicológico. E aí a criança ela acaba tendo esse hábito de evacuar todo dia, 5 horas da tarde, tá? Isso é muito importante. Cuidados de enfermagem. Observar e anotar a aceitação alimentar. Então, se ela aceitou essa alimentação, automaticamente esse paciente ele precisa fazer o quê? A evacuação. Quando essa alimentação, né, a gente consegue observar que o paciente ele não está evacuando ou quando ele está com essa constipação, a gente comunica ao médico. O médico ele passa as orientações para a COPA, o qual precisa estar mudando essa alimentação, né? Colocar uma alimentação com mais fibra que esse paciente ele possa estar fazendo aí suas evacuações. Estimular a hidratação, proporcionar condições favoráveis para uma eliminação intestinal, estimular o horário de periodicidade para evacuação, foi o que eu falei para vocês. Então, isso é algo periódico que a gente precisa estar trabalhando sobre isso. Isso é mais relacionado às crianças quando elas têm essa dificuldade, tá? Administrar medicamento prescrito, né, de acordo com a orientação médica, é ele que vai determinar quais as medicações vai estar sendo o uso, de quanto em quanto tempo. Estimular a atividade física, né? Então, se eu estou fazendo cuidado de enfermagem, ele está dentro de uma unidade hospitalar, lá dentro da unidade hospitalar, ele podendo, ele vai fazer o quê? Uma deambulação. Quando ele não pode deambular e ele tem essa constipação, ele vai acabar fazendo algumas medicações prescritas para esse paciente, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Diarreia. Diarreia resulta em um aumento dos movimentos peristálticos. Isso aí são aqueles ruídozinhos que a gente acaba ouvindo, tá? Dos movimentos peristálticos, promovendo a eliminação das fezes de maneira mais rápida, com aumento de sua fluidez e frequência. Então, muitas das vezes, quando o paciente está com diarreia, a gente consegue, né? Muitas das vezes ele está no banheiro e ele está evacuando, a gente escuta, né? Aquela flatulência, aqueles barulhos lá bem altos, né? Que dá para ver que a pessoa está evacuando. Então, isso a gente acaba utilizando como peristáltico, né? Que é a peristalse, ela está presente ou ausente. Quando a gente vai atender o paciente, muitas das vezes ele relata para a gente que ele está com uma constipação e a gente faz essa palpação superficial, né? Ou profunda, muitas das vezes a gente acaba utilizando o esteto, tá? E a gente coloca o esteto aproximando para poder ouvir essa peristalse, se ela está presente ou ausente. A gente acaba utilizando. Quem faz mais isso, tá? É mais os enfermeiros, tá? Que a gente acaba fazendo essa anamnese, é importantíssimo. Aí a gente evolui lá, peristalse ausente ou presente. Se ela está presente, então esse paciente provavelmente ele vai ter aí o seu quadro de evacuação. Caso ao contrário, não, tá? Outra coisa importante, quando o nosso paciente ele está com diarreia, existe, né? A gente pode dizer que é um rotavírus tanto positivo ou negativo. Quando ele é positivo, muitas das vezes quando ele perde muito líquido, né? Que diarreia é algo líquido, a criança, vamos botar a criança e o idoso, acaba levando o quê? Uma desidratação por conta da perda do líquido, né? Eletrolítico. Então, ele acaba perdendo muito sódio. Esse paciente é submetido a uma internação e ele precisa fazer uma hidratação venosa para poder estar repondo esse líquido. Se a diarreia ela for positiva,
né, antes de sair o resultado, porque é coletado essa amostra dessas fezes, manda para o laboratório. Mandando para o laboratório, esse paciente ele entra em precaução de contato. Quando ele está em precaução de contato, eu utilizo o quê? A gente vai atender o paciente, ele está com uma diarreia, eu ainda não sei se é positiva ou negativa. Lembrando que diarreia é uma precaução de contato. Se você encostar no paciente, ele esquecer de lavar a mão, ou ele encostar em algum lugar e você encostar a sua mão, você vai desenvolver também a diarreia. Então, se é para o contato, que tipo de precaução nós profissionais vamos estar utilizando? Luva e capote. Boa, Priscila. Luva e capote. Saiu o resultado, tá? Deu lá gastroenterite negativa. Se deu negativa, beleza, a gente tira do isolamento e esse paciente continua aí com a hidratação venosa. Deu rotavírus lá, vamos botar aí positivo. Deu positivo, permaneça com a precaução de contato. Por que que em casa, muitas das vezes, tá? Tem alguém com diarreia, depois já ficando um, depois já ficando outro e assim sucessivamente. Lembrando que ele é por contato. Toda vez que tem um familiar, né, que convive ali na sua casa, tá com diarreia, quando você for sentar naquele vaso, naquela tampa, você precisa fazer a higienização. Por isso que muitas vezes fala assim, fulano estava com diarreia, eu também peguei. É justamente por isso. Se um está com diarreia, você precisa fazer o quê? A antisepsia daquele local. Não tem álcool, né? Passa um sabão, passa um Veja, tá? Fica de olho na pessoa que está com diarreia, que ela precisa fazer a higienização das mãos corretamente. Por isso que vai pegando em um em outro, porque a diarreia, quando ela é positiva, né? Esse vírus, ele acaba sendo positivo, por isso que todos os familiares da casa acabam adquirindo essa diarreia. Aí não sabem, senta no mesmo vaso, né? Porque vamos supor que tem apenas um banheiro dentro de casa e acaba utilizando aquele mesmo banheiro e acaba contraindo. Lembrando que a pessoa ela se limpou e automaticamente ela vai abrir o quê? Claro que torneira de casa é raro a gente ter aí aquela torneira por sensor, né? Ou aquela que aperta. Mesmo que se for aquela que ela aperta, você limpou, você vai tocar. Então, ela não lava aquela parte de cima. Então, quando você vai ao banheiro, você sentou no vaso e você vai ligar aquela torneira também, aquela torneira acaba ficando o quê? Contaminada. Então, por isso que a gente precisa tomar esses cuidados quando tem alguém com diarreia em casa. As escovas de dente também é importantíssimo. Toda vez que vocês forem dar descarga com diarreia ou sem diarreia, xixi ou evacuação, cocô, vocês precisam abaixar a tampa do vaso, porque o que saem dali, né, aquelas bactérias, elas vão se alojar diretamente nas escovas de dente aonde está exposto. Então, por isso que é importante manter a pasta de dente fechada, manter as escovas dentro do potinho, né, aquele potinho que a gente acaba colocando, ou dentro do armário, sempre fechadinho, tá? E a escova, ela dura no máximo 3 meses, não pode ultrapassar por conta disso. E aí é onde vai ocasionando, né, essa diarreia e você acaba não sabendo o porquê que pegou essa diarreia. Tá ok? Conseguiram entender? Alguma Sim. dúvida? Oi? Pode falar, Chuchu. Não, a senhora perguntou se a gente conseguiu entender. Eu consegui sim, professora. Show. Então, vamos lá. Causas, né? A gente tem as infecções do trato gastrointestinais, a gente acaba utilizando como gastroenterite, que são essa é uma sigla, né? Acaba utilizando, que é algo universal, tá? As viroses, tá? Úlcera ou... Professora, Oi? o que é tenesmo? Oi? Nos sinais e sintomas, o último aí, tenesmo, é o quê? Sinais e sintomas? Fraqueza, cólica abdominal, Sensação anorexia, dolorosa na bexiga ou na região anal. Nem cheguei ainda aí. Eu tô em causas ainda, Creuza. Tu tá adiantada, mulher? É que eu tô lendo aqui e tô... Calma, eu vou chegar lá. Tá? Vamos lá. Então, acaba tendo, né, essas úlceras ou irritação, né, na mucosa intestinal por conta desse fluxo, né, de diarreia aí que acaba ficando aí o fluxo liberado.
intoxicação alimentar, tá? Algo que comeu estragado, né, vencido, né, mal conservado e acaba tendo aí essa intoxicação alimentar. Agente químico irritante, então às vezes acaba inalando, tá? O uso de laxativos em quantidades errôneas, né? O uso abusivo aí, né, de laxativos também vai ocasionar isso, tá? Então, muito cuidado. Sinais e sintomas. Hiperemia da mucosa intestinal, o que seria uma hiperemia mesmo? Vermelhidão. Vermelhidão. Boa, meninas. O aumento da secreção, né, pela mucosa intestinal. Então, depois que sai, né, aquela diarreia, né, aquela coisa toda, acaba saindo o quê? Tipo um mucozinho no final, tá? Isso aí é por conta que já não tem mais nada para estar eliminando e acaba saindo essas secreções, que é tipo um mucozinho. Não uma secreçãozinha catarro mesmo, tá? Aumento da sensação pela mucosa intestinal, é aquela vontade, né, de você ir ao banheiro, mas você não vai, não sai nada, aquelas coisas todas. Quem nunca teve uma diarreia na vida, né? Desidratação, a desidratação, né, por conta da perda do líquido. Então, por ter essa perda de líquido, vai levar a uma desidratação, tá? Acaba tendo a eliminação aí de sódio, hidroeletrolítico, então acaba tendo essa desidratação e muitas das vezes o paciente ele precisa ficar internado para poder estar repondo aí, ó, tá? Cólicas abdominais, porque a diarreia dá uma cólica infernal, tá? Anorexia, o que seria isso? Ficar magro? Emagrecimento. Isso. Perda de peso. Perda de peso. Sede, né? Porque se você tem uma desidratação, automaticamente você vai sentir a necessidade de estar ingerindo o quê? Líquido. Então, você acaba ficando com sede justamente por conta disso, tá? Tenesmo, olha aí, Creuza. Sensação dolorosa na bexiga ou na região anal. É aquele doloridinhozinho, né? Depois que você faz muita evacuação, você acaba sentindo ali aquela sensação dolorosa. Foi? Creuza? Foi, professora. Entendeu? Foi sim. Tratamento, adequação alimentar e hidratação, tá? Medicamentos necessários para poder estar melhorando aí essa flora intestinal, que são utilizadas as medicações, tá? Muitas das vezes é utilizado, né, o fluoratil ou até mesmo a enterogermina para poder estar melhorando aí essa flora intestinal. Medicamento, se necessário, foi o que eu acabei de dizer agora. Promover a manutenção da integridade cutânea da mucosa, principalmente em região perianal, né, que é o mais sofredor ali por conta, né, das saídas aí, né, abundantemente de diarreia. Manter a roupa da cama limpa. Por que manter essa roupa da cama limpa? Se ela for uma gastroenterite positiva, o que pode acontecer? Vai melhorar se a roupa da cama estiver suja? Não, vai pegar uma bactéria. Por isso que é importante o quê? Manter sempre a roupa de cama limpa, tá? Só um minutinho, crianças. Estou dando aula, daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Manter a roupa de cama limpa, observar e anotar a aceitação da dieta e manter o repouso relativo, tá? Lembrando que o paciente ele tá com aquela diarreia, ele não vai poder ficar saindo por aí, né? Porque senão vai passar vergonha no débito, literalmente, tá? E uma diarreia é uma coisa que não dá para segurar, é uma coisa que não dá para esperar eu chegar em casa, vai descer literalmente de perna abaixo. Putz, né? É literalmente assim. É um mico para nunca mais esquecer na vida, né? Professora, Oi. uma dúvida aqui. Quando a pessoa tem um problema no intestino, tipo, sensibilidade, não é isso? Aí o tratamento é o quê? Investigar o que causa essa diarreia ou medicamentoso? Ver o que está causando essa diarreia, né? Que pode ser algo alimentar também. Entendi. Tá? Tem que ser investigado. Mais alguém? Não? A gente vai passar lá para o sistema endócrino, tá? Diabetes mellitus,
doença provocada pela deficiência da produção ou ação da insulina, que leva os sintomas agudos e complicações, né, crônica. O distúrbio, né, que envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas, podem ser classificadas como diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Qual é aquele mesmo que é dependente de insulina, 1 ou 2? 1, tá? Diabetes tipo 1, ocasionado pela destruição das células beta do pâncreas, em geral por decorrência da doença de autoimune, levando à deficiência total de insulina, e que muitas das vezes esse paciente, quando o pâncreas, né, ele para de produzir a insulina, ele acaba fazendo uso o quê? De insulina. Antes das principais refeições, esse paciente ele precisa fazer o quê? Verificar a sua glicemia e daí tá administrando, né, a quantidade correta, a unidade correta, tá? Para poder se alimentar, tá ok? Alguma dúvida sobre isso? A Maiara Jéssica quer saber em que página está. Gente, alguém pode ajudar ela? Não, professora. Oi? Foi quando... Eu já estou na página 18. Tá bom. Foi quando eu entrei. Show. Agora que eu vi piscando ali, eu falei assim, meu Deus, tá tudo fazendo barulhinho. Eu falei assim, vou ver o que é. Então, diabetes tipo 2, provocada por um estado de resistência à ação da insulina associada relativamente à deficiência de suas secreções. Então, quando eu tenho a diabetes tipo 2, né, o meu paciente, né, o pâncreas, ele vai ter aquela produção de insulina, mas, porém, né, vai ter uma produção o quê? Pouca, baixa, e que ele precisa estar fazendo aquelas medicações todo dia pela manhã, né, para poder estar repondo esses níveis de glicose. Quando acaba piorando, né, que muitas das vezes essa medicaçãozinha que é feita todo dia pela manhã, ele acaba, o médico, né, que é endocrinologista, ele acaba inserindo uma outra medicação para poder fazer acompanhamento. Né, exemplo da minha mãe, a metformina, minha mãe é diabética, mas ela é diabética tipo 2, a metformina, ela não surte mais efeito para minha mãe. Então, assim, ela não suporta sozinha. Ela precisa fazer o uso de uma outra medicação, que é o Glifage, né, que é de 850, para poder estar ajustando aí, ó. Quando a glicemia dela está muito alta, aí ela faz uma medicação para poder o quê? Baixar essa, no caso é o uso da insulina, ela acaba baixando essa insulina dela, tá? Conforme ela faz o uso ou se aborrece, essa glicemia dela acaba aumentando aí. Então, ela não é diabética tipo 1, mas, porém, ela faz 2 usos de 2 medicações por conta disso, tá? A minha mãe é assim também. Também faz uso das duas? Dos dois? Sim. E a glicose dela essa semana estava dando HI de tão alto. HI é quando o aparelho ele não consegue ler mais, né? Sim. Aí tem que ir ao médico para poder fazer, né? A gente acaba fazendo uma NPHI, né? Bem rápido, pode fazer diretamente na veia para poder estar baixando. Só tem que tomar muito cuidado para poder não abaixar muito rápido, que aí pode levar a uma hipoglicemia. Levando essa hipoglicemia, o paciente muitas das vezes vai o quê? Ao coma. Ou muito alta, igual deu aí HI, pode ir ao coma também, tá? Então tem que tomar muito cuidado relacionado a isso, tá? Eu levei ela aos 24 horas, eles deram a insulina na veia, aí abaixou, aí foi para 100 e pouco, aí liberaram ela e eu levei ela no endócrino. Aí ele colocou os medicamentos dela. Quando já falar a pressão, quando a insulina ela tá muito baixa, um dos principais sintomas, né, para poder estar observando é o quê? É a sudorese excessiva, né? E tem aquele cheiro meio cetônico. Então, dá para a gente identificar que é o quê? Uma hipoglicemia justamente por conta disso. A pele, ela acaba ficando o quê? Pegajosa por conta disso. Então, a gente consegue identificar por conta disso, tá bom? Chega a escorregar a pessoa de tanto suor, né? Isso aí, tá? Professora. Oi. E a temperatura cai também, a temperatura corporal? Então, quando a gente tem uma hipor, né, tudo vai o quê? Abaixo. Se a glicemia dela foi abaixo, todo o sistema, né, do corpo, né, acaba ficando hemodinamicamente, acaba ficando o quê? Instável. Então, automaticamente sai baixando tudo, tá?
Que é um controle Aí, então, pressão também pode cair, Ju. Oi? Aí, pressão... Fica suando frio, né? Também... Sim. A pressão também pode cair, então, nesse caso. A pressão caso. pode baixar, cair não. Uhum. Tá? Baixar. É porque meus pacientes, quando fica muito tempo em jejum, alguns a glicose baixa bastante, aí eles começam a ficar gelados. É isso aí. É a pele pegajosa, né? Que é a sudorese aí. Acaba realmente apresentando isso. Tá bom? Minha mãe fica assim mesmo. Professora. Oi. Essa semana, a minha sogra pediu para ir lá na avó do meu marido. E ela tava com a glicose dela muito alta. Aí eu fui verificar. Ela falou para mim que ela toma 2 medicamentos. A glicose dela tá 280. Um pouquinho alta, ela toma 2 medicamentos, sendo metformina e sendo o glibenclamida. Sendo que o metformina ele é muito forte. É correto passar 2 medicamentos assim, sendo o glibenclamida e o metformina, que é muito forte? Mesmo que eu sei que a glicose dela tá alta, mas é correto? Então, eu não posso dizer para você se é correto ou não. Quando o médico ele prescreve, né, as medicações, o cabra tem o CRM, então ele saca pra caramba. Então, assim, sobre as medicações, é ele que prescreve. Então, assim, se ela confia nele, se ela está se dando bem, né, o tratamento tá ok, então tá certo, tá? Ele vive mudando. Eu não sei se mudou o médico, professora, mas vive mudando a medicação. Uma hora ele manda ela tomar 2 metformina de uma vez só. Outra hora ele manda ela tomar um glibenclamida e uma metformina. Outra hora ele fala para ela não tomar nada. Só que a glicose dela sempre está subindo. Se ela tem dúvida relacionada ao tratamento, ela precisa procurar um outro profissional, tá bom? Ok, professora, obrigada. Nada, Chuchu. Diabetes mellitus também poderá apresentar de uma outra forma, como outras causas, por exemplo, né, a desordem genética, porque é genético, tá? Então, minha mãe aí, ela é diabética, a probabilidade de desenvolver também uma diabetes também pode ser muita, tá? Então, a titia toma cuidado por conta disso, ainda mais que meu pai também é hipertenso, né? A avó teve câncer, então aí são diversos fatores, né, que eu preciso tomar cuidado, tá? Infecções de doenças pancreáticas, tá? Uso de medicamentos, drogas, outras doenças endócrinas ou gestacional, né, que acaba desenvolvendo aí uma diabetes gestacional, tá? Que é diagnosticada na gravidez sem um aumento prévio da glicose, tá? Por isso que toda gestante, ela precisa fazer o teste de tolerância à glicose, que é o TGO, tá? Então, o médico, ele prescreve essa tolerância aí, a mulher, ela acaba, da gestante, né, ela acaba ingerindo aí um copo de um copo de limonada, né, bem doce mesmo, acaba colocando para dentro, ingerindo a cada 30 minutos e aí acaba colhendo sangue, tá? Durante 2 horas. Quem vai determinar isso é o médico obstetra, tá? É ele que vai determinar, tá bom? Sinais e sintomas. Sede excessiva, né? Porque acaba tendo, né, aquela secura na boca e a necessidade de estar bebendo água justamente por conta disso. Poliúria, que é o aumento, né, do volume da urina. Lembrando que poli, né, é sempre muito. Surgimento, né, de hábitos de urinar, muitas vezes à noite. Qual é a terminologia? Quando a pessoa acaba urinando. O que, professora? Qual é a terminologia? Oi? Úria? Isso. É diurese. É diurese, sim, mas eu quero a terminologia para quem acaba fazendo muita urina durante a noite. Alguém falou aí, ó. Acho que é nictúria, se eu não me engano. Nictúria. Isso aí, Priscila. Fadiga, fraqueza, tontura, visão. Nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá? Nesse último que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Visão turva, o aumento do apetite, tá?
né? Mais é por conta do açúcar, né? Que você quer repor aquilo ali, então você fica igual uma formiguinha, tá? Perda de peso, muitas das vezes a diabética, né? Uma vez que ela é diagnosticada,